Olá, seja muito bem-vindo à Masterclass quando o exame não fecha com a clínica do paciente. Muito prazer, meu nome é Felipe Carniel, sou médico veterinário, formado há quase 9 anos e venho trazer para vocês nessa aula de hoje um panorama geral de quando a clínica do paciente não casa com os exames laboratoriais. Então, gente, o pior erro clínico não é pedir exame. O pior erro clínico é interpretar errado o exame do paciente. Porque não tem nada mais perigoso do que um falso senso de segurança. Isso vale para basicamente duas condições. O paciente está normal e o exame está alterado, e a outra situação que é o paciente está mal e o exame vem normal. Esses momentos são os momentos mais complexos na decisão diagnóstica de um paciente, porque é o momento em que nós, como médicos veterinários, podemos salvar ou a gente pode prejudicar a vida do nosso paciente se a gente não interpretar certo aquele achado laboratorial. E eu sempre brinco, gente, que o exame mente quase o tempo todo. O exame, ele nada mais é do que um print de segundos do corpo, tentando explicar litros de fisiologia do nosso paciente. Então, aquele exame, ele é um reflexo de como o corpo está naquele momento. Só que muitas vezes você está pesquisando coisas que estão acontecendo há meses, mas o exame ele é um print daquele momento, daqueles segundos da sua coleta. E aí você vai coletar 2 ml de sangue que tentam refletir o que está acontecendo num corpo inteiro, que tem litros de sangue por vezes. Então, quando eu falo que o exame mente, ele mente quando o animal está estressado e acontecem alterações fisiológicas ali por conta disso. Ele mente quando foi coletado errado. Ele mente quando a amostra ficou parada e analisada depois. Ele mente por interferência. Mente quando o jejum foi inadequado. E quando eu falo de interferência, é importante frisar, pacientes com aumento de bilirrubina, com lipemia, eles vão ter falsos aumentos, falsas alterações em algumas análises. Por quê? Porque boa parte dos exames bioquímicos, eles são feitos por fotometria. Então, se tiver algo que está interferindo ali na parte óptica da análise, a gente vai ter valores falsamente alterados. Então, a bilirrubina vai alterar a coloração, deixa mais amarelado, a lipemia vai alterar também a coloração e isso pode trazer aí exames com resultados que não são fidedignos ao paciente. Então, a gente precisa sempre entender as limitações do exame e entender as limitações do paciente. Se ele está com aumento de bilirrubina, se é um paciente que não fez jejum adequado ou é um paciente lipêmico porque tem uma condição hormonal causando lipemia, precisamos entender que alguns dos exames podem ter resultados que não são reais. E pense comigo, se você não sabe de onde veio aquela alteração, você não sabe se aquela alteração é uma doença, se é uma interferência ou se é um erro técnico, você está medicando o seu paciente com base em quê? Porque para medicar você precisa ter certeza que o paciente tem algo que precisa ser medicado. Agora, se você não sabe se aquilo pode ter sido um erro ou uma interferência, você não vai medicar o seu paciente. A interpretação de exames, ela não começa no papel. A interpretação de exames, ela começa na forma com que o sangue saiu da veia do paciente. Então, é erro de coleta, é por vezes erro de tubo, hemólise na contenção, paciente muito agitado, pacientes mais agressivos, jejum inadequado feito pelo tutor muitas vezes, demora para centrifugar amostras que precisam ser analisadas com mais rapidez, transporte inadequado, tudo isso pode interferir na análise laboratorial. Então é importante entender que a interpretação ela não vai começar quando você pega o laudo pronto. Ela começa lá no momento que você coletou o sangue, quando você colocou no tubo, quando você enviou para o laboratório, o envio até chegar no laboratório, né, o transporte, o tempo que o laboratório leva para processar, tudo isso vai interferir na nossa análise laboratorial. Então aqui, uma reflexão sobre o paciente mal e o exame normal. Uma das condições seriam as hepatopatias graves, neoplasia hepática difusa, cirrose, hepatite crônica avançada. Aqui um caso de uma paciente canina de 13 anos com vômito, apatia, perda de peso progressiva e icterícia. No ultrassom, essa paciente tinha microhepatia, tinha bordas irregulares do fígado, com tendência nodular também,
e sinais sugestivos de hipertensão portal, sugerindo aí cirrose hepática. E olha só o exame da paciente: ALT normal, AST normal, fosfatase alcalina normal. Aqui só comparando, olha, um fígado normal com um fígado alterado, um fígado cirrótico já, né? Vocês vejam que tem uma diferença de reserva funcional aqui. Esse fígado reduziu o seu parênquima, então reduz a atividade funcional também. Esse é o primeiro ponto para entender o porquê que as enzimas estão assim. Então, vamos pensar como acontece lá dentro do fígado. Então, temos os hepatócitos no fígado e dentro, lá no citosol, a gente tem ALT e AST. Quando ocorre uma lesão nesse hepatócito, a gente tem a liberação da ALT e da AST no meio extracelular e essas enzimas então aumentam no sangue. A gente vai detectar isso num exame laboratorial. Porém, numa situação onde esses hepatócitos eles vão sendo lesionados e vão morrendo com o tempo, principalmente em condições crônicas graves de fígado, neoplasia difusa principalmente, hepatopatia crônica avançada e a própria cirrose, existe uma perda de massa funcional. Então esse fígado vai reduzindo de tamanho, essas células vão morrendo. E se essas células vão morrendo, elas liberam as suas enzimas. Só que com o passar do tempo quase não tem mais célula para morrer. E aí a gente não tem praticamente a ALT e a AST para serem liberadas. Por isso que essas enzimas podem começar a ficar dentro dos valores de referência ou discretamente aumentadas. Então, pacientes com hepatopatias crônicas graves, fibrose avançada, neoplasia difusa, cirrose, têm uma perda significativa desses hepatócitos. Sem os hepatócitos não vai ter enzima suficiente para ser liberada no sangue, e aí o resultado é justamente esse, a ALT e a AST frequentemente normais, ou às vezes discretamente aumentadas, que aí você olha pouquinho aumentado, mas quando você olha para o quadro clínico o paciente está muito mal e o exame de imagem está muito alterado, mas esse paciente já está numa fase muito avançada da doença, onde essas enzimas já não têm valores tão elevados quanto no começo da doença. Então, quanto mais crônico e mais fibrosado tiver o fígado, menor é a liberação de enzimas. E lembrem, o fígado em estágio terminal ele pode ser silencioso nos exames laboratoriais, mas ele é devastador nos sinais clínicos para o paciente. A ALT e a AST são enzimas de lesão hepatocelular. Então, casos crônicos exigem não só uma avaliação de lesão, como uma avaliação de função, uma avaliação morfológica do fígado com exames de imagem. E aqui eu trago para vocês também os marcadores de função hepática. Os 4 principais: albumina, glicose, ureia e colesterol. Por que são marcadores de função hepática? Lembrem, a albumina é sintetizada no fígado. Então, se eu tiver uma albumina diminuída, eu posso ter aí um indício de que a função do fígado está sendo perdida. O metabolismo da glicose acontece no fígado. A ureia é sintetizada no fígado. A amônia chega no fígado e é convertida em ureia. Então, isso é função hepática, tá? A mesma coisa acontece para o colesterol. O colesterol é produzido e metabolizado pelo fígado. Então, esses marcadores ajudam a gente a entender se está havendo uma perda de função hepática no nosso paciente. A bilirrubina também ajuda aí na avaliação de função, porque ela mostra para a gente a captação e conjugação. Os ácidos biliares, que é um teste funcional, já que o fígado produz e excreta ácidos biliares. E a amônia, né, que o fígado faz a conversão da amônia em ureia, então ela também pode ser um parâmetro auxiliar na avaliação da função hepática. Aqui a avaliação de um paciente bem que veio com um exame alterado. Paciente normal, ALT e FA aumentadas. Isso é de praxe, acontece sempre na rotina clínica. Gente, enzima aumentada não é diagnóstico, enzima aumentada é um sinal possível de que possa estar acontecendo alguma coisa. Não necessariamente é algo que precisa tratamento. Então a gente precisa diferenciar se estamos lidando com uma indução enzimática ou com uma lesão tecidual. Então o paciente está ótimo, mas o exame veio alterado. Esse paciente merece monitoramento e não rótulo de doença. E lembrar que indução enzimática está mais associada à produção aumentada das enzimas e não uma lesão, né?
Então, quando há uma indução enzimática, não existe lesão hepatocelular. Por isso é importante entender que quando tem um aumento de ALT isolado, a gente pode estar falando aí de uma indução enzimática e não necessariamente de uma lesão. Ela é um marcador de lesão, mas ela pode aumentar em outras situações também. E lembrar que na indução enzimática, o hepatócito está intacto, só que ele é forçado a produzir mais enzimas. Alguns fármacos, por exemplo, eles vão ativar receptores nos hepatócitos que levam ao aumento aí na transcrição gênica e, consequentemente, esse paciente tem um aumento na síntese de enzimas. Então, o que aumenta lá no sangue que você detecta não é o aumento da ALT porque o paciente está com uma lesão hepatocelular, é um aumento da síntese dessa enzima, que pode ser induzido aí por medicamentos, como fenobarbital, corticoides. Também pode acontecer, por exemplo, no brometo de potássio. Então, se o fígado recebe mais trabalho, ele fabrica mais enzimas. E acaba que essas enzimas ficam, de certa forma, sobrando na corrente sanguínea. Então, aqui um exemplo da ALT, que é a alanina aminotransferase. A ALT ela pode chegar a valores até próximos a 3 vezes o valor de referência e ainda assim pode ser normal, não indicar uma lesão hepatocelular. Então, a gente tem que avaliar o contexto do nosso paciente. Posso ter um paciente com 200 de ALT sem contexto nenhum para hepatopatia. Tá? Então, condições que podem aumentar a ALT. Indução enzimática, que é uma alteração fisiológica, uma resposta fisiológica a alguns medicamentos como fenobarbital e corticoides, não é uma lesão. Alterações transitórias, desidratação. Gente, quando o paciente está desidratado, tem uma redução na perfusão hepática. E isso leva ao que a gente chama de estresse hipóxico. Então, falta oxigenação pela redução da perfusão e o paciente pode ter liberação aí de enzimas para o meio extracelular que aumentam na corrente sanguínea. Também pode estar associada a microlesões reversíveis. Então, não esqueçam, se não houver contexto, sintomas ou exames de imagem que embasem a alteração, a gente não vai considerar como uma lesão ou uma hepatopatia estrutural. A gente precisa avaliar todo esse contexto primeiro. Então, aqui um cão macho, SRD de 4 anos. A única alteração laboratorial em check-up foi a ALT aumentada. Ultrassom normal e sem alteração nenhuma de função ou indício de colestase, só a ALT isolada. Então, esse paciente ele não tem que ser rotulado como um hepatopata. A gente precisa atenção clínica e acompanhamento. Investigar todas as coisas que a gente acabou de falar, se não tem possibilidade de ter recebido recentemente algum desses fármacos indutores de enzima, se o paciente está desidratado no dia ou passou por uma desidratação ou alterações clínicas nos últimos dias que podem ter aumentado a ALT sem que tenha significância clínica do ponto de vista do fígado. Tá? Então esse paciente não merece rótulo, ele merece um acompanhamento. Fosfatase alcalina, gente, a FA. Principalmente para cães, isso aqui que eu vou explicar para vocês, tá? Ela pode aumentar de 5 até 20 vezes o valor de referência em algumas situações, como cortisol exógeno, como cortisol endógeno em pacientes com hiperadreno, com doenças crônicas. Lembrar que paciente com doença crônica pode ter aumento de cortisol ao longo da vida, né? E esse aumento de cortisol pode induzir ao aumento da fosfatase alcalina. Estímulo ósseo em pacientes jovens, fraturas, tudo isso que eu passei aqui para vocês não representa uma colestase, porque a FA é uma enzima também colestática, né? Ela traz informações para a gente sobre o fluxo ali da via biliar. Só que nesses casos aqui não é uma colestase verdadeira. Aqui são induções da FA que acabam levando ao aumento dela por conta de cortisol, de anticonvulsivantes, por conta de estímulo ósseo em animal que está em crescimento ou até de fratura. E lembrem, a FA tem essas 3 isoenzimas aqui que são as principais. A FA óssea, a FA induzida por cortisol e a FA hepática, que avalia a colestase. Então, a fosfatase alcalina, ela tem essas 3 isoenzimas e ela pode aumentar em todas as condições que afetam isso aqui. Então, um paciente que está em crescimento, ou que teve uma fratura, ou que tem um osteosarcoma, ele vai ter alteração óssea, ele pode ter um aumento da FA óssea. E aí esse paciente vai ter uma fosfatase alcalina aumentada, mas ele não tem colestase. A mesma coisa o cortisol. Paciente usando corticoide com frequência,
um paciente com hiperadrenocorticismo, um paciente com uma doença crônica debilitante, ele vai ter o aumento do cortisol no sangue. E isso induz o aumento da fosfatase alcalina induzida por cortisol. E aí a gente vai verificar no exame esse paciente tem a FA elevada, mas é estímulo de cortisol, não é colestase. Então vejam que nem tudo que está relacionado à FA, e grande parte das vezes, pode ser outros estímulos que não a parte hepática ou colestática aí, que a gente avalia da fosfatase alcalina. Aqui uma canina fêmea cocker de 14 anos com bronquite crônica e a paciente fazia uso contínuo de prednisona. Então vejam, fosfatase alcalina aumentada 14 vezes o valor máximo de referência, muito elevada. E aí quando a gente faz a contraprova, né? Porque lembrem, a fosfatase alcalina ela também é uma enzima de colestase, só que a GGT é mais específica nos cães para colestase. Então um paciente que tem FA aumentada e é uma colestase verdadeira, ele terá a GGT junto aumentada também. E vocês vejam que aqui elas não se acompanham. A FA está aumentada 14 vezes e a GGT praticamente dentro da referência. Então aqui é um aumento de FA por estímulo de cortisol. Aqui um cão macho Rottweiler de 8 anos com osteosarcoma de húmero. Então um tumor grave, agressivo no osso. Esse paciente com a fosfatase alcalina aumentada 22 vezes, 3.431, extremamente elevada. E a gente vê a GGT como contraprova, mostrando para a gente que não tem colestase. Essa FA aqui não é induzida por colestase. E aí, quando a gente fala de osteosarcoma, a gente tem duas condições. O osteosarcoma já induz o aumento da FA óssea, por conta da lesão que ele causa no osso. E além disso, o osteosarcoma é uma doença debilitante. Ela vai gerar no paciente um aumento de cortisol. E se gera um aumento de cortisol, a gente também tem estímulo da fosfatase alcalina induzida por cortisol. E aí aqui acaba tendo esses dois mecanismos para gerar o aumento expressivo da fosfatase alcalina. Aqui uma canina fêmea 14 anos, Lhasa apso, com mucocele biliar. Aqui sim o paciente tem colestase. Eu tenho a FA aumentada 15 vezes a referência e a GGT aumentada 12 vezes a referência. Então aqui sim é uma colestase verdadeira. Eu tenho as duas enzimas marcadoras de colestase aumentadas em proporções muito semelhantes. Aqui sim elas se acompanham, FA e GGT, de forma proporcional. Agora falando um pouquinho de leucocitose, né, gente? Sempre que o paciente tem leucocitose, a gente precisa identificar o padrão leucocitário do paciente. Porque muitas vezes os veterinários observam a leucocitose e já ficam com medo que o paciente esteja com uma infecção e em muitos casos acabam usando antibiótico sem a menor necessidade. Então leucocitose não é sinônimo de infecção. A gente precisa entender que existe leucocitose por inflamação, leucocitose por infecção, leucocitose induzida por tumores. A gente também tem as leucocitoses induzidas por mecanismos fisiológicos, como influência de cortisol e adrenalina. Então, o paciente, quando ele tem influência de cortisol, ele faz o que a gente chama de demarginação de neutrófilos. Então, os neutrófilos estão na parede do vaso sanguíneo e, por estímulo de cortisol, eles demarginam, vão para dentro da circulação sanguínea, aumentam. Então, quando você faz a coleta, esse paciente sob influência de cortisol terá um valor de neutrófilo aumentado, mas é por estímulo de cortisol que faz demarginação desses neutrófilos. Além disso, o cortisol faz redistribuição dos linfócitos para tecidos linfáticos, para linfonodos. Então, aquele linfócito que estava na corrente sanguínea, ele é redistribuído. E aí ele vai para órgãos linfóides, principalmente, e acaba diminuindo na corrente sanguínea. Por isso que o paciente sob estímulo de cortisol, ele tem neutrofilia, aumento dos neutrófilos por conta da demarginação, e ele vai ter linfopenia, que é a diminuição do linfócito por conta desse mecanismo de redistribuição. Já sob estímulo de adrenalina, que é mais comum nos gatos principalmente, né, quando fazem coleta, também tem a demarginação dos leucócitos e dos neutrófilos ali, né, como acontece no cortisol, só que aqui na adrenalina tem contração esplênica. A adrenalina faz o baço se contrair. E o baço é um órgão de reserva de linfócito. Então, quando ele se contrai, ele libera uma quantidade de linfócitos na corrente sanguínea que aumentam. Então, no estímulo de adrenalina, temos a leucocitose por neutrofilia e a presença da linfocitose,
o aumento aí do linfócito. E também temos, nos quadros aí de cortisol, a possibilidade da presença do neutrófilo hipersegmentado, que pode acontecer aí no desvio à direita, que é quando tem leucocitose, neutrofilia, e a presença do hipersegmentado também pode acontecer. Então aqui só um breve resumo, gente, falando de leucocitose. Lembrar que o neutrófilo maduro é o centro, então o segmentado é o centro, para a gente entender o que é desvio para a direita e o que é desvio para a esquerda, tá? Então tudo que é mais jovem do que o neutrófilo maduro, que é o segmentado, tá para a esquerda. Então o bastonete, o metamielócito, o mielócito e outras formas mais imaturas que geralmente estão só na medula óssea. Então, desvio à esquerda é a presença de células mais jovens do que o segmentado. E o desvio à direita é quando a gente tem a presença do hipersegmentado, que é o neutrófilo que amadureceu e envelheceu na corrente sanguínea. Então ele cria mais segmentos, ele se segmenta mais, por isso ele é chamado de hipersegmentado. Então aqui um gato SRD de 4 anos que veio para check-up e era um paciente agressivo. Então vejam que a gente tem uma leucocitose nesse paciente, 24.000, e esse paciente tem uma linfocitose, linfócitos 14.460, a referência até 7.000. E lá embaixo a gente vê que não tem nenhuma alteração morfológica. Então esse paciente fez uma leucocitose fisiológica. Então aqui a gente tem a linfocitose, poderia ter acontecido também o aumento dos segmentados, mas lembrem, gatos com medo, gatos agressivos, gatos arredios, eles vão ter a liberação de adrenalina na grande maioria das vezes. A adrenalina faz contração esplênica, joga linfócitos para a corrente sanguínea e a gente tem a linfocitose como uma das alterações fisiológicas em resposta ao medo, principalmente quando o paciente é submetido a uma coleta de sangue. Aqui um gato de 6 anos com o clássico leucograma de estresse que a gente chama. Paciente com periodontite grave, tinha dor crônica, então esse paciente vive em estímulo de cortisol por conta da dor, né? E aqui a gente tem uma leucocitose de 35.000, bem elevada. A gente tem presença de segmentados 96%, então um predomínio quase absoluto de segmentado. Não tem desvio nenhum à esquerda, não tem células imaturas. E a gente tem o linfócito diminuído, tanto em porcentagem quanto em valor absoluto. Geralmente nos gatos o linfócito representa aí 30%, 50% das células, né? Aqui a gente tem 3%. Então lembrem, leucograma de estresse é caracterizado pela presença e o aumento importante dos neutrófilos segmentados e a linfopenia, porque o cortisol faz redistribuição de linfócito para tecidos linfáticos e eles diminuem na corrente sanguínea e na presença do cortisol. E lá, na avaliação de observação, a gente vê a presença moderada de neutrófilo hipersegmentado. Então, o hipersegmentado é o neutrófilo mais velho e ele é presente no desvio à direita, né? Então, aqui a gente tem o clássico leucograma de estresse, que é neutrofilia, linfopenia e a presença do hipersegmentado. Então, aqui uma avaliação do paciente que está bem, mas que veio com o exame alterado. A hipoglicemia é uma dessas condições, principalmente quando a gente está falando de atraso na leitura da amostra. A glicose ela vai caindo progressivamente após a coleta, principalmente se a gente fez a coleta e não colocou num tubo de fluoreto de sódio. Porque aí, se tiver no tubo normal de bioquímico e o laboratório demorar para analisar, essa glicose ela vai reduzindo ao longo do tempo de forma progressiva. E muitas vezes o paciente vem lá, o laudo do paciente, com a glicose muito baixa, só que não casa com a interpretação clínica, o paciente está clinicamente muito bem. Então, como é que a gente interpreta? A gente tem que ver se o paciente tem sinais clínicos compatíveis com aquela hipoglicemia, né? Se tem sinal neurológico, se tem fraqueza, sonolência excessiva, sinal autonômico aí de hipoglicemia. Se não tiver nenhuma dessas alterações, paciente clinicamente normal, precisamos suspeitar de um erro pré-analítico. Análise demorada aí, principalmente se você enviou a amostra sem ser no tubo de fluoreto. Então, temos que sempre se atentar que a hipoglicemia ela tem que estar acompanhada da avaliação do comportamento do paciente. O paciente não pode estar com uma glicose de 30 e clinicamente abanando o rabo, correndo, brincando, comendo, tá? E aqui um adendo também em relação à hiperglicemia, que pode acontecer de forma fisiológica, né? Principalmente no gato estressado,
E aí, o que que acontece? A adrenalina e a noradrenalina aumentam no paciente estressado, e isso leva à ativação da glicogenólise e também inibição da insulina. Então, o nível de glicose aumenta. Por isso que gatos muito estressados podem fazer hiperglicemia aí. E nem só os gatos estressados, porque por vezes a gente pode coletar de um gato que aparentemente não está estressado, não está bravo, mas aquele gatinho saiu de casa, passou por uma condição que ele não gosta, né? Gatos são animais que gostam de rotina, da previsibilidade deles, né? E quando a gente tira eles da rotina, leva para uma clínica com cheiros diferentes, com pessoas falando, muitas vezes não tem separação de ala de cão e gato, então o cachorro latindo, tudo isso já gera medo, gera ansiedade, gera angústia para o paciente felino, que ele já chega na coleta aí com uma liberação de adrenalina, gerando então alterações como, por exemplo, a hiperglicemia, mas também, como eu relatei anteriormente, a questão da leucocitose, né? Da linfocitose fisiológica por conta de estímulo de adrenalina. A lipemia também afeta diversos métodos, gente, porque grande parte dos exames bioquímicos, eles são lidos por fotometria. Então, se a gente tiver uma lipemia, ela vai atrapalhar a passagem de luz e isso pode interferir na análise laboratorial. Então, a lipemia, ela pode falsamente aumentar enzimas, ela pode inflar valores de proteína, pode afetar eletrólitos. Por isso, até quando a lipemia é importante, a dosagem de eletrólito, na grande maioria das vezes, não é feita, né? Justamente porque afeta demais e aí não tem como confiar no valor. Então, pacientes que acabaram de comer, pacientes obesos, com hiperadreno, com diabetes, a gente tem que entender que a lipemia ela pode acontecer e ela costuma aí alterar alguns parâmetros bioquímicos. No caso das proteínas, principalmente a globulina, costuma vir bem afetada aí por conta de lipemia. Por quê? Na verdade, gente, as proteínas elas são o somatório de albumina mais globulina. Mas no laboratório, o que é dosado são as proteínas totais e a albumina. E a diferença de valor é o que a gente coloca como globulina. Então a globulina é um cálculo matemático no laboratório. Ela não é uma dosagem específica. Então se dosa a proteína e deu 10 e a albumina deu 4, 10 menos 4, 6. Então a globulina é 6. Só que aí o problema da lipemia é justamente esse. Porque o método, por exemplo, a dosagem ali das proteínas, que é o de Biureto, é um método químico de análise. E ele vai avaliar a intensidade de cor para determinar a concentração de proteína. Se eu tiver lipemia, eu estou afetando a turbidez da amostra. E aí a passagem de luz é diferente e pode aumentar o valor aí das globulinas, né, das proteínas no caso, de forma errada. Então aqui um cão Shih Tzu, 8 anos e obeso, veio para check-up. E a gente fez aqui análise das proteínas, proteína total elevada, quase 10, bem elevada, albumina dentro da referência e a globulina também bem aumentada. Só que vejam as observações, o paciente teve hemólise e estava com lipemia, que é um paciente obeso, tá? E aí, o que acontece? A lipemia afeta o valor da globulina. Então, esse valor aqui, ele provavelmente é bem menor do que isso. Só que aí a gente tem que manejar a condição, né? Melhorar esse paciente do contexto geral ali da lipemia, investigar o que for necessário, tratar, depois a gente pode repetir e acompanhar. Então, esse valor aqui de globulina, ele provavelmente não é real. Aqui um exemplo de ureia. Às vezes vem só ureia aumentada, só ela isoladamente, não acompanha o valor de creatinina, o paciente está com a creatina normal, se a gente avaliar a parte urinária, densidade, urinálise, tudo normal, mas o paciente tem a ureia aumentada isoladamente. É importante a gente entender que a ureia pode aumentar em várias condições. Catabolismo proteico, aumenta com dieta hiperproteica, pode aumentar quando o paciente tem uma febre importante e pode aumentar no uso de corticoides. Então a gente precisa entender as situações onde a gente pode ter o aumento isolado da ureia. E lembrar que a ureia ela é o produto final do metabolismo das proteínas. Então, se um paciente tem uma ingestão proteica maior, consequentemente vai ter um aumento de ureia, já que ela é o produto final do metabolismo das proteínas. Então aqui só para vocês entenderem, o paciente ingere as proteínas lá no intestino, elas passam aí pelas bactérias intestinais, essas bactérias intestinais convertem essas proteínas em amônia,
a amônia é absorvida no leito capilar e vai passar pela veia porta para chegar no fígado. Chegando no fígado, a amônia ela é um componente mais tóxico, então ela é convertida em ureia pelo fígado para que depois, posteriormente, a ureia seja eliminada pelo rim. Então, esse ciclo todo vai acontecer todos os dias. Se eu tenho um paciente que ingere mais proteína do que ele deveria, ele tem mais formação de amônia, consequentemente, mais amônia convertida em ureia, e por isso a ureia aumenta no paciente que tem aí uma dieta hiperproteica, por exemplo, com excesso de proteína. Então aqui uma canina Shih Tzu fêmea de 7 anos que veio para check-up, a creatinina dentro da referência, bem no limite, e a ureia aumentada 3,5 vezes, 208. Vejam que a creatinina está dentro da referência e a ureia está muito aumentada. 208 é um valor bem alto de ureia. E aí essa paciente aqui em específico, ela comia grandes quantidades de proteína, praticamente não ingeria nada de outros alimentos. A dieta dela era quase só proteína. Então, depois de fazer o ajuste alimentar da forma correta, né, dosagem ali dos alimentos, não só a proteína, a paciente teve normalização ali do valor de ureia, tá? Aqui, uma paciente cocker de 8 anos, fêmea, com insuficiência renal por gentamicina. A gentamicina é nefrotóxica, tá? E aí a gente vê uma creatinina muito elevada, 5,26, quase 4 vezes o máximo da referência, e a ureia 320, super elevada também, aumento de 5,3 o valor de referência. Mas aqui vocês conseguem ver que a creatinina e a ureia elas estão proporcionais, elas se acompanham no aumento. Diferente do caso anterior aqui, que a gente tinha a creatinina normal e a ureia bem elevada. Então aqui é um aumento isolado de ureia. Esse aqui não. Aqui é uma azotemia verdadeira, tem um aumento de ureia e creatinina juntas, que aqui era um caso de insuficiência renal, por nefrotoxicidade farmacológica. Pseudo-hipercalemia, que é o falso aumento do potássio, gente. Isso aqui é uma coisa bem importante, tá? Os eritrócitos, eles têm potássio dentro deles. Então, e numa concentração muito alta, muito mais alta que no plasma, inclusive. Então, quando eles se rompem, eles vão liberar esse potássio. E aí o laboratório vai pegar uma amostra que está hemolizada, ou seja, várias células romperam, liberaram o potássio, que é muito alto dentro dessas células, e esse potássio se juntou com o potássio que já estava no sangue. E aí a gente vê o resultado do exame laboratorial, um potássio aumentado. Só que o animal 100% bem, sem nenhuma clínica relacionada à hipercalemia. Então, às vezes um potássio 7, que o paciente já está num risco aí de alteração cardiovascular, mas o paciente normal não bate. O paciente está com hemólise causando um falso aumento da dosagem de potássio. Por que acontece? Pode acontecer na hemólise, e aí a hemólise já pode começar lá na coleta, né? Agulha muito fina, seringa que foi puxada com muita força, muita pressão, agitação no tubo, tanto no momento da coleta e colocação do tubo, quanto o meio de transporte para chegar no laboratório, né? Colheita difícil em gatos, principalmente com veias pequenas, e também a trombocitose é uma das causas de aumento falso de potássio. As plaquetas também liberam potássio quando elas são ativadas, quando ocorre coagulação. Então, a trombocitose pode afetar a análise bioquímica do potássio. Então, lembrar dessas situações quando vocês pedirem análise bioquímica de eletrólito, se o paciente não tem hemólise, se o paciente não tem trombocitose, porque pode falsamente aumentar o potássio. E aqui uma reflexão para vocês, gente. O exame não pensa, o exame não sente, o exame não avalia contexto. Quem faz isso é você, como médico veterinário. E se vocês quiserem aprofundar esse raciocínio clínico de vocês, eu convido vocês a um curso que eu desenvolvi, que é um curso completo online de interpretação de exames laboratoriais, que vai do básico ao avançado, e é um curso que tem foco aí na integração do exame do paciente com a clínica do paciente, juntando teoria e prática. A gente sabe que biologia não é matemática e que doença não lê livro. Então a gente precisa entender as alterações na teoria, entender muito bem a base teórica para aplicar na prática e entender as variações que são fisiológicas, as variações por interferência, por erros pré-analíticos, que tudo isso interfere na nossa análise final para dar um diagnóstico de um paciente.
Então, independente da área de atuação, a gente sabe que interpretação de exames faz parte da rotina de qualquer médico veterinário, independente de qual especialidade atenda, né? Porque nós, como médicos veterinários de pequenos animais, a gente não vai tratar um órgão isolado, a gente trata uma vida que tem múltiplos sistemas que funcionam ao mesmo tempo. E é isso, pessoal. E aqui fica uma frase para finalizar para vocês, que eu gosto muito, que é do Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Fica aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado por ter acompanhado a aula até aqui. Aqui embaixo eu deixo o meu Instagram, caso você queira acompanhar mais conteúdos referentes à clínica médica de cães e gatos. Muito obrigado.